Estar aqui novamente na casa de Frei Leopoldo, podermos refletir, essa que é a proposta, sobre um tema que eu venho trabalhando há um bom tempo já com ele. Eu trabalho profissionalmente há 25 anos na área de segurança privada, sou professor da área de segurança privada, e num dado momento eu comecei a refletir no sentido de que aquele conhecimento é muito útil se interpretado também pela ótica espiritual. Então, a nossa ideia hoje é exatamente fazer um passeio rápido, por esse tema, segurança espiritual. Quando a gente fala de segurança, se a gente for analisar, a gente fala de segurança todo dia, às vezes até sem dizer a palavra segurança. Quando a gente, por exemplo, resolve que, eu prefiro pegar aquele caminho do que aquele outro, porque ali é mais perigoso ou menos perigoso, você está tratando de aspectos de segurança. Quando você vai fazer uma viagem, você escolhe se você vai de avião, se você vai de carro, dependendo da estrada, se prefere de avião. Dependendo da distância, você vai de ônibus ou não, tudo avaliando aspectos que, no fim, são segurança. Na nossa própria perspectiva científica, nós vamos ver que os estudiosos das ciências humanas reconhecem que a segurança faz parte e é uma das grandes necessidades humanas. A famosa pirâmide de Maslow traz a segurança como um elemento fundamental à vida. Mas é interessante que, tanto na perspectiva física, principalmente, no qual eu trabalho, eu posso falar isso com boa experiência, a gente muitas vezes, ou quase sempre, é relapso nos aspectos de segurança. A não ser quando acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa e nós vamos tentar remediar o que já tem acontecido, ou despertar a atenção para aquele assunto. Mas segurança deveria ser um tema de nossa atenção diariamente. Quiçá falarmos das questões espirituais. Então, um dos aspectos que a gente pode brincar é que, se a gente tem desconhecimento das leis da vida, a tendência é entrar pelo cano. O que o Espiritismo vem fazer por nós, efetivamente? O Espiritismo vem trazer para nós elementos para que a gente possa compreender um pouco melhor as leis que regem a vida. E a partir do entendimento melhor das leis que regem a vida, nós então conseguimos pensar o próprio viver e as próprias escolhas de uma maneira, ou deveríamos pelo menos, de uma maneira mais sábia. Então, em linhas gerais, rapidamente falando, o Espiritismo nos mostra, fazendo a gente se reconhecer como espíritos. É incrível, mas o quanto no dia a dia, na hora que você está no trabalho, na hora que você está na relação com a família, andando no trânsito, você tem em mente que eu sou um espírito imortal. Eu lembro disso na hora que eu estou entrando no centro espírita. Eu lembro de espírito. E lembro que eu sou espírito. Não, mas a gente é um espírito. É tão interessante isso, que é muito comum a gente ver as pessoas dizendo assim: eu tenho um espírito. Opa! Já trocou as bolas. Na verdade, você é um espírito. E este espírito tem um corpo. E não ao contrário. Um corpo que tem um espírito. Isso é exatamente para a gente compreender o quanto essa visão materialista da vida
nos acomete, a ponto da gente inverter as coisas. O Espiritismo ainda vem nos mostrar que quando a gente reencarna, e aqui estamos todos nós temos um objetivo primeiro, que é o nosso próprio aperfeiçoamento. Consequentemente, as experiências da vida são experiências para que a gente seja levado a esse aperfeiçoamento. Nos dias modernos, é muito comum que a gente diga que uma equipe precisa passar pelos treinamentos de alta performance. Viver, reencarnar, é um grande treinamento de alta performance. Porque os espíritos tutelam a nossa vida e nos colocam, gente, na panela quente. Mas como diz o Rubem Alves, é só na panela quente que o milho vira pipoca. Então, apesar que ainda tem alguns pilares. Então, nós precisamos começar a usar esses elementos do Espiritismo na vida. Ter o nosso olhar para a vida sobre esses princípios. Nós nos interrelacionamos com outras dimensões da vida, gente. E não é quando eu sento aqui e faço minha conexão na prece. Nós intercomunicamos com a vida espiritual, com os espíritos, o tempo todo. E de novo, só em alguns momentos específicos a gente se lembra que a gente está fazendo essa interconexão, que nós estamos interagindo o tempo todo com outras dimensões. Neste momento aqui, não estamos só os encarnados, estão também os desencarnados, e nós estamos interagindo com essa realidade. Uma vez eu viajei com um médium da casa que eu trabalho, e ele foi fazer um trabalho de psicopictografia, ou desenho mediúnico. E era muito interessante que, enquanto as mãos desenhavam, outros espíritos conversavam com a gente, pela mediunidade dele. E aí um dia, eles pintando e eu conversando, aí eu perguntei, mestre Ataíde, vocês estudam? E aí ele virou para a gente, junto com vocês, nos seus cursos. Eu falei, é mesmo? Achei que vocês tinham uns cursos especiais, com Joseph Kleber, Bezerra de Menezes. Ele virou e falou assim, olha, Joseph Kleber e Bezerra de Menezes estão no ambiente agora e eu não os vejo, devido ainda à nossa diferença de dimensão vibratória, como disse o nosso amigo aqui. Eu não os vejo. Então a gente estuda com vocês, e tem hora que o bicho pega lá entre vocês, nas discussões, é dúvida da gente. Olha que interessante. Mas a gente acha que isso só acontece dentro do centro espírita. Essa interação com os espíritos, com as energias, acontece o tempo todo, em todos os lugares. Até na hora que você acha que está sozinho no seu carro lá dirigindo. Às vezes tem alguém lá palpitando um pensamento em você. O Espiritismo nos ajuda a entender que nós estamos em meio a um mar de pensamentos. Emmanuel, inclusive, é pródigo dizer isso no livro Seara dos Médicos, que estamos em meio a um mar de pensamentos. Vocês imaginem que agora, se a gente pudesse ver as ondas do pensamento passando aqui, que loucura que não deveria ser. Como se a gente pudesse ver, inclusive, as ondas de rádio, as ondas de TV, todas passando. Mas elas existem, estão aí. No entanto, inclusive, se a gente fizer uma reflexão, as ondas de rádio estão passando aí. Mas eu só vou ouvir a rádio que eu sintonizo. É a mesma realidade para a gente entender as ondas de pensamento. A vida é uma experiência
escolha. E esse é um outro ponto que nós não podemos deixar de pensar. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Mesmo na hora que você acha que não está escolhendo, você está escolhendo. Mesmo na hora que você fica revoltado, não faço nada. Isso é uma escolha. Na hora que você está diante de um livro e resolve ir para a rede social, é uma escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. E o que muitas vezes a gente esquece é que as escolhas geram resultados daquilo que se escolhe. Simples assim. Nada demais até então. O Espiritismo ainda, e o que a gente precisa ter de interessante é que isso faz parte da educação divina. Olha, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Eu gosto de brincar assim, a gente só lê até a primeira vírgula. Aí os Espíritos respondem assim: chegar à perfeição. Bom, a gente achou que leu a questão toda, tem mais um tantão de coisa lá. Aí eles respondem: chegar à perfeição. Aí eles falam assim: passando pelas vicissitudes da existência corpórea. Eles não falaram passando pelos 1000 maravilhas da existência corpórea, pelas brincadeiras da existência corpórea, pelas vicissitudes, ou seja, pelos desafios da vida corpórea. Então, gente, já tem um aviso aí nas entrelinhas. Às vezes a gente lê as linhas e esquece ou deixa para lá as entrelinhas. E nas entrelinhas está: a vida é desafiadora. E vai ser para todo mundo, e é para todo mundo. A questão é exatamente como a gente vai lidando com isso. E o nível de consciência que a gente tem disso. Olha, a vida não é para ser fácil para ninguém. Desculpe se eu estou decepcionando alguém. Mas não é para ser fácil para ninguém. Ela pode ser menos desafiadora, a depender das escolhas. Mas muitas vezes nós precisamos vivenciar as consequências de escolhas para entender nos novos momentos de escolher. Isso é o processo da educação divina. O Espiritismo nos fala da nossa relação com os Espíritos, que eu já até disse aqui. E olha, quando eles falam que a gente está em relação com os Espíritos, com as energias, incessantemente, eles não disseram que é só a relação com os bons Espíritos. Aliás, antes fosse, seria pode. Mas nós estamos em constante relação com os Espíritos. Quais? Os bons ou os maus? Depende da sua escolha. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica da vida, nós começamos a perceber que está em nós uma perspectiva de termos uma vivência espiritual mais desafiadora na perspectiva de segurança ou menos desafiadora. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, ele falou assim: olha, todo mundo vai passar. Agora, tem dor que você não precisava passar. Não é porque estava programado. Escolha. E a dor é exatamente um elemento de despertamento da escolha que foi feita. No mínimo para a gente falar assim: na próxima escolha eu vou escolher com um pouco mais de atenção. Isso já é um crescimento. E o Livro dos Espíritos, entre outras coisas, também nos fala que a linguagem da vida espiritual é o pensamento. Olha o que o Flávio falou aqui antes.
que a prece não é só um balbuciar de palavras. Ela precisa estar sustentada por algo que vai ter a minha intimidade. A gente está falando do pensamento. Agora, quando a gente fala de pensamento, é muito comum que a gente pense assim, umas fumacinhas, né? O pensamento deve ser uma fumacinha, um negócio fluídico, transparente. Não, gente, o pensamento no mundo dos espíritos é matéria, tem forma. E então nós precisamos entender, quando falamos de pensamento, que nós estamos falando de forma no mundo espiritual. Nós estamos falando de que através da vontade essa forma pode ter um impulso. Eu não estou falando boa vontade, estou falando vontade. Eu adoro que o amigo Jacó Melo fala isso muito a respeito do passe. Não é para você ter boa vontade quando você aplica o passe, você tem que ter vontade. Boa vontade um monte de gente tem e não sai do lugar. É preciso vontade e intensidade das emoções. Em um livro que se chama Aruanda, os espíritos Ângelo Inácio conta que quando a equipe espiritual vai ver o trabalho que acontecia num pseudo-feiticeiro, e lá naquele local, pessoas querendo fazer mal para outras. E é muito interessante, porque aí ele vai mostrando essa dinâmica para nós. O chamado feiticeiro do local pega um sapo encarnado, um sapo material, né? Um sapo matéria, e começa a dar umas baforadas no sapo. Aí ele vai contando o que acontece do outro lado. Naquele momento, forma-se um sapo no plano astral também. E aí ele chama a pessoa que estava pagando pelo trabalho e diz assim: fala agora o que você quer que aconteça com o fulano. E aí a pessoa começa a xingar. À medida que ela vai xingando, o sapo começa a ganhar vida no plano astral. Veja que ele, enquanto feiticeiro, construiu no plano astral pelo pensamento dele. Mas o que deu vida àquele pensamento foram as emoções da pessoa. Assim é a vida. A gente pensa o tempo todo e muitas vezes não estamos atentos ao que estamos pensando. E muitas vezes um pensamento carregado de emoção. E de emoções muitas vezes complicadas. E aí cria-se aquilo que nós chamamos de formas de pensamento, que ficam lá em torno de nós. Se a forma pensamento tem vida, o que tem vida se alimenta. Ela se alimenta de quê? De pensamentos semelhantes àquilo que a criou. Então ela gravita em torno da pessoa e a pessoa começa então um processo de repetição do pensamento e vai dando cada vez mais força àquela criação mental. Isso aí está aí, no dia a dia. E muitas vezes a gente vai passando, ignorando essas coisas, que o conhecimento espiritual vem nos alertar. Tem hora que a gente está achando que é obsessor atrapalhando a vida da gente. E nada mais é, muitas vezes, do que as próprias criações mentais que nós mesmos estabelecemos. Questões energéticas. Tem nada de espírito. Eu trabalhei muitos anos na Era Mediúnica. Quantas vezes a gente abriu frequência de consulentes e não tinha espírito, não. Era o próprio que estava se complicando. Teve um caso, para vocês terem uma ideia,
que a gente, então, na reunião, desdobrou o consulente e trouxe para a reunião. A primeira frase dele foi dizer assim: o que vocês estão me atrapalhando? Olha que interessante. O próprio consulente. Fora do corpo, ela era uma mulher, ela controlava uma ganguezinha. Fora do corpo. Olha que coisa interessante. Então, como dizer assim, há muito mais coisas entre o céu e a terra que supõem a nossa vã filosofia. Há muita coisa entre o mundo material e o mundo espiritual que nós nem supomos ainda. Mas a gente precisa tomar consciência disso. Então, como é que a gente pode refletir sobre isso aqui? O que vocês falariam dessas pessoas? Inconsequentes. E aí vai, irresponsáveis. Vocês acham que eles estão se colocando em risco? Veja que eu estou pegando uma questão material, tá? Muito mais comum do que a gente imagina, ainda mais hoje em tempos de roubo de carro. Nós estamos. Mas, gente, no mundo material a gente faz isso. Vocês imaginam a inconsequência nas perspectivas espirituais? Como é que não são? Então, o que é segurança? Precisa parar um pouquinho e refletir sobre isso. O que é segurança? É isso que os filósofos, inclusive, propunham para nós. Quando eles propõem o debate, o diálogo, ele quer que você pense sobre aquilo. Eu poderia, por exemplo, dizer assim: me dê o nome de 10 amigos seus. Aí você falaria: fulano, ciclano, beltrano, falaria isso rapidinho. Aí eu perguntaria a você: mas o que é ser amigo? Aí você vai falar assim: pô, ser amigo é quem age assim, quem age assim. Me fale o nome de 10 que são assim. Aí você já vai começar a ter dificuldade. É preciso ter critério para analisar a coisa. A mesma coisa para a segurança. Às vezes, ontem eu estava fazendo uma provocação semelhante, aproveitando que o Flávio falou da prece. Aí a gente fala assim: eu já fiz a prece. Daquele jeito. 1 minuto de prece. Beleza? O tempo não é o mais importante. Mas o que você faz durante as 23 horas e 59 depois da prece? Qual é a postura? Qual é o comportamento? Qual é o pensamento? Aí a gente acredita que aquela prece de 1 minuto vai sustentar 23 horas e 59 de consequências. Olha como é sério. E a gente cria uma série de tabus. Eu falo que são tabus espirituais a respeito de segurança. Então, gente, quando a gente vai no conceito de segurança, está falando um conjunto de medidas. Então, segurança nunca é uma atitude isolada. Segurança é um conjunto de ações capazes de gerar um estado no qual os interesses vitais de uma empresa ou pessoa estejam livres de danos, interferências e perturbações. Então, aqui está falando de interesses vitais. E nós não temos interesses vitais só no mundo das formas. Nós temos interesses vitais enquanto espírito. Olha o que eu falei, qual foi a primeira coisa que o Espírito veio mostrar para nós? Somos espíritos. E enquanto espírito, ao reencarnar, você tem um objetivo importante que pode ser desviado, que pode não ser concretizado.
Então você tem uma afetação a um objetivo vital na vida. Nós não precisamos ir longe, é só pegar a obra do André Luiz e ele vai te contar um monte de historinha lá. O caso Aniceto, o caso Vicente, o caso. E ele vai contando. Com propósitos, com tudo, e desvios profundos. Então, nós precisamos ter ciência disso. Quando eu estou falando de segurança, eu estou falando de um cuidado que é constante e que envolve várias coisas e não só uma coisinha. Eu gosto agora de trabalhar a ideia do risco. O que é o risco? O risco é a probabilidade que eu vou chamar de evento catastrófico, um evento ruim, tende a acontecer. Eu nem vou trabalhar o conceito japonês que trabalha o risco como um risco positivo também. Mas o risco é a probabilidade, o percentual, de que algo ruim possa acontecer. Quando o barbeiro está fazendo a barba do cliente, tem risco? Tem risco. Naturalmente tem risco. Mas se ele se distrai, o percentual aumenta. Assim nós precisamos olhar para o risco. Risco é um percentual. Então as escolhas que nós fazemos diante dos riscos podem fazer com que esse percentual reduza ou esse percentual aumente. Eu, particularmente, não acredito em risco zero. Não acredito. Risco zero é só se eu desencarnar. Eu não vou ter risco com material marinho. Tem um exemplo bastante interessante. Domingo eu estava na 381. E aí eu vi uma placa lá, acredite na sinalização. Acredito, lógico, eu acredito na sinalização. E aí tinha lá, curva acentuada à frente, 60 km por hora. Eu estava a 60 km por hora. Passou uma carreta do meu lado, 11,80. Rapaz, quase que ele não faz essa curva. Eu até diminuí, porque a hora que o cara entrou, ele ia sair. Então, tem uma placa ali, acredite na sinalização. 60 km por hora, o cara me passa a 80, 90. O trânsito é ótimo para a gente pegar esses exemplos. A gente reclama tanto na hora de tirar carteira, né? Nossa, como é difícil, aquela legislação, aquele povo cobra um monte de coisa. Para na semana seguinte eu não olhar mais para uma placa. Então, quando eu já não dou atenção às orientações de uma placa indicativa, ou faço ao contrário do que a placa me indica, eu estou aumentando o risco. Porque só de dirigir, eu já tenho risco de ter acidente. É o que a gente chama de risco inerente. Só da gente levantar, nós já estamos nos colocando em risco. E quando você levanta, você está manado, você está apressado, você está se colocando em mais risco. Até triplicar, né, Cláudio? É verdade. Então nós precisamos entender essa dinâmica do risco para poder pensar na perspectiva espiritual. Então, um evento que tem a possibilidade de ocorrer e é capaz de produzir perdas reais imensuráveis, de um grande impacto muitas vezes. Nós temos riscos que podem, no mundo das formas, terminar com uma vida. E quantos não são por inconsequências das próprias pessoas e de outros. E aí a gente pensa, há riscos espirituais? Quais? E aí lembrando, o risco é sempre inerente à atividade. Então, qual é a dinâmica, gente?
A gente tem uma ameaça que aproveita de uma vulnerabilidade para concretizar um risco. E assim que o risco concretizado gera dano e perda. Essa é a conta matemática da segurança. Então, uma ameaça que aproveita uma vulnerabilidade para concretizar um risco e gerar uma perda ou um dano. Vou dizer isso em outras palavras. Você tem um bandido na rua que aproveita da sua distração para concretizar um assalto e te gerar perda e dano. Guardem isso. Então, olhando para nós como espíritos imortais, quais os principais bens que nós devemos proteger? Porque esse é o principal aspecto quando a gente atua na segurança. O que eu estou protegendo? O que é importante proteger? Nós mesmos. E aí nós estamos falando na perspectiva espiritual propriamente dita, mas na perspectiva espiritual enquanto corpo físico, porque esse corpo físico é um instrumento de uso espiritual. Já pensaram sobre isso? André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando chega no departamento, no Ministério da Reencarnação, conta que assim que ele entra, as duas grandes estátuas que estavam na entrada do corpo humano, brilhando, e ele acha aquilo curioso, e aí é esclarecido da veneração e respeito que os espíritos têm pelo corpo humano, porque ele é um instrumento que dá a condição do espírito passar pelas experiências que vão fazê-lo crescer. E aí muitas vezes a gente vai dando de ombros o corpo físico. E é tão interessante que às vezes na visão espiritual a gente tenta, não, o importante é o espírito. Não, o importante é o espírito num corpo que lhe dá a condição de atuar. Olha, a gente mesmo comprometendo muitas vezes um instrumento que a gente recebeu para cumprir com um objetivo espiritual. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais desafiador é. Não à toa, André Luiz foi chamado de suicida por causa disso. Lá na obra, não fala abertamente, tudo nas entrelinhas. Quais foram as causas mortes, a causa morte de André Luiz? Intercorrências no fígado, fruto dos abusos do álcool e outros problemas advindos da sífilis. Não falou abertamente, nas entrelinhas falou qualquer lance. Só que ele era médico, gente. Pior ainda, né? Aí todo mundo começou a suicida e ele ficou envenenado. Eu suicidei. Até esclarecer. Olha, com o conhecimento que você tinha, você era médico. Olha o que você fez. Olha o descuido. Então a gente faz muito isso. Primeiro, nos proteger somos nós enquanto integridade de espírito. Vou falar uma outra coisa. Nós estamos num mundo atualmente, um mundo da pegação. E vocês acham que é só corpo?
quando você está se relacionando com outro? Energética. Eu estou trocando energias com o outro. Eu estou me relacionando com todo o capital espiritual que há junto do outro. Já pensaram nisso? Aí a gente olha para o comportamento que temos visto na sociedade, olha o quanto a gente tem sido inconsequente. Eu conheço vários casos de relatos de esposas e de maridos que, quando houve o processo de traição, o outro sentiu. Sentiu por quê? Porque energeticamente mudou. Você não sabe explicar, mas você sente. Então nós não podemos vendar os olhos para essas coisas. Nossa vida, com tudo que ela envolve, é um bem que a gente tem que se proteger. Nossa integridade física enquanto saúde, energética. Nós somos um ser que tem um quantum energético. Quando as pessoas vêm para receber um passe, você está vindo receber um suporte energético para te auxiliar na sua vida, de outra pessoa e dos espíritos. Então, qual é o cuidado que você está tendo com as questões energéticas? Digo mais. Nós temos no plano astral espíritos especialistas em roubo de energia. Porque energia, essa energia nossa, física, no plano astral, é ouro. Não à toa, eu acho interessante naquele filme Matrix, quando Morfeu leva Neo para entender o que é a Matrix, ele mostra uma pilha Duracell, lá não mostra a marca, mas a gente sabe que é estilo que é a Duracell, e diz assim: somos isso, somos energia para sustentar a Matrix. E a gente tem o roubo e a gente tem a perda. A perda é quando você deixa a torneirinha aberta. E aí vai. Está perdendo energia. Com o quê? Com desequilíbrios emocionais, desequilíbrios da área sexual, estresse, tensões, uma série de aspectos. Vamos fazer você perder energia. Nós temos o aspecto moral, emocional, psíquico e espiritual, propriamente dito. Tudo isso nós temos que aprender a tomar conta. Gente, a encarnação é uma grande oportunidade de aprendizado. Que se a gente deixa passar, perde, é desviado, você perde uma grande oportunidade de aprendizado. Então, quais os principais riscos? Eu citei alguns aqui. A gente tem risco de influências espirituais perniciosas, a gente tem risco de obsessões, de contaminação energética, de desequilíbrio psíquico, energético e emocional, de desvitalização energética, adoecimento por consequência disso, morte física, desagregações familiares, etc, etc, etc.
Isso tudo é risco espiritual. Se a gente botar um bolo só, que muitas vezes a gente está desconsiderando no dia a dia. E precisamos ficar mais atentos a esses aspectos. Nós temos uma teoria da segurança do trabalho. Temos os conceitos: a pessoa, as falhas, os atos inseguros, as condições seguras, que geram um acidente e a lesão. Tá? Então, para que isso é um dominó. Isso aqui se ajunta e gera lesão. Qual que é o conceito? É preciso tirar as condições inseguras e os atos inseguros, para que na hora que venham esses elementos, não chegue ao acidente e à lesão. De novo, é só uma analogia para a gente entender a ideia de autoproteção, de autocuidado. Autocuidado não é só no corpo também. Mas nós temos uma série de outros cuidados. Vocês viram que eu acabei de dizer aqui de uma consulente que quando ela estava fora do corpo, ela caía da esbola. Vamos dizer assim, caía no crime, literalmente. A minha pergunta é: e sabe qual foi o motivo que fez ela buscar tratamento espiritual? Ela estava dormindo 16 horas por dia. Então, ela mesma e a equipe que ela comandava no mundo astral estavam aplicando no corpo físico uma energética que fazia ela dormir para ela ficar fora do corpo. Olha que loucura. A minha pergunta é: quais os cuidados, aí estou falando da gente aqui, cada um de nós está tomando na hora de dormir? Ou está só caindo na cama? Para onde você está indo quando você sai dormindo? Com quem? Você está se conectando com os espíritos para poder seguir com eles depois? Quando o corpo dormir? Quais os cuidados a gente toma para dormir? Eu nem preciso falar que tem um livro que eu adoro, ele tem até aqui na livraria, uns livrinhos usados aqui, chama Liberação, do Salvador. Não é de Salvador Gentili, não. Esqueci o nome. Bom. Esse livro conta um caso que um senhor lá, ele tinha um caso com uma mulher, que no livro ela era lindíssima, por sinal, segundo o livro, relato. Então ele era casado, tinha um filho e tudo, estava tendo um caso com essa mulher. À noite, na hora de dormir, na hora que ela saía do corpo, ela era uma imagem de um animal, de tão horrendo, espiritualmente que ela era, mas no corpo físico era linda. E ela também coordenava uma ganguezinha. E é interessante. Aí ela manda ir buscar ele, desdobrado. Chega lá na casa dele, os espíritos não conseguem entrar por causa das preces da esposa e da filha. Aí sabe o que eles fazem? Chamam ele. Ô fulano, é aquele que sai da casa e vai com os espíritos. E para não dizer que eu estou mentindo, André Luiz conta, aí eu já não lembro qual obra, que ele vai para um curso que estava acontecendo lá em nosso lar, no plano astral, para encarnados. Então o curso era no plano astral, mas só que para encarnados. Então os encarnados desdobrados iam para esse curso. Aí eu não lembro também os números certinhos, mas eu vou fazer só para vocês terem uma ideia da história. O curso tinha 50 matriculados, 23 eram os mais constantes.
Dos 50 matriculados, 23 eram os mais constantes. Naquele dia só tinha 12. E aí os espíritos falam assim: cadê o fulano e o Beltrano? Porque eles sempre vêm. Aí eles falam: vai lá na casa deles, descobrir o que aconteceu. Na hora que chega na casa do primeiro, ele está assim no corpo, saindo e voltando, porque tinha um espírito lá de fora esperando ele. Ele com medo, ele saía e voltava no corpo. O outro, literalmente, foi para a esbórnia. Caiu no crime, no plano astral. Porque tem isso. Muitas vezes a gente fica se contendo aqui no corpo. Depois que sai do corpo, gente, aí vai para onde quer ir. E se, quando aqui no corpo, me contém. Tem gente que tem uma brincadeira que sai nas redes sociais, que eu só não faço o que eu quero porque o Código Penal não me permite, né? A bem da verdade é pouco disso. Aqui as pessoas vão ver, eu vou me comprometer moralmente com as pessoas, sair do rio, sair do corpo. Então, para onde você está indo? Você está se preparando para esse momento? 8 horas do seu dia em média? Já viu gente que dorme e não vou tentar descansar? Vai. Gastou. Coisas para a gente pensar. Uma outra teoria da segurança, que é o triângulo do crime. Para correr o triângulo do crime, a gente precisa de um agente motivado para correr o fundo ou roubo, que se utiliza de um meio e de técnicas. O meio ele é como técnicas, mas ele precisa, para poder fechar o triângulo, da oportunidade. A motivação e a técnica dele a gente não tem controle, mas a oportunidade nós temos. É na oportunidade que nós atuamos. Então, esses são tabus que a gente carrega. As coisas acontecem porque tinham que acontecer. Não é verdade. No próprio livro dos Espíritos, eu aconselho a estudarem um tema que chama livre-arbítrio e, em seguida, livre-arbítrio e fatalidade. E tem um momento quando Kardec pergunta sobre a fatalidade, os Espíritos respondem: fatal na vida, só um instante da morte, porque quando chega não podeis furtar-vos. Um instante da morte. Veja que ele está falando aí um pouco antes da morte. Ele está falando do instante da morte. Então, nas entrelinhas de novo, se ele está falando que isso fatal na vida é só um instante da morte, ele está dizendo que nada mais é. Nós não estamos num determinismo, nós estamos numa vida de livre-arbítrio. Se não for para acontecer, os espíritos vão afastar. Será? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu tenho um anjo guardião e ele está aqui para me livrar de tudo. Será? Primeiro você tem que perguntar se ele é capaz de te livrar dos problemas que você está se enfiando. Porque o anjo guardião não é espírito puro, não, gente. Não é espírito superior, não. É normalmente, no meio do nosso livro, bons espíritos. Para quem quiser ver a diferença, livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, escala espírita. Será que é exatamente assim? Livro dos Espíritos, questão 491. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai em relação aos filhos, de guiar o seu protegido pela senda do bem e auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Não está escrito que é te livrar dos perigos. A gente inventa essa história. Mais à frente, Kardec pergunta: poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone
rebelde aos seus conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então vocês acham que eles vão tirar a gente de tudo? Que a gente vai se colocando? Não. Vão tentar sim. Vão tentar aconselhar, vão tentar dizer. Mas a escolha é nossa. Outro dia eu estava brincando. Tem um dos mentores da casa que eu trabalho, ele é um espírito indiano, então às vezes ele se apresenta com turbante. Aí eu falei assim, imagina, a pessoa vai cair na esbórnia, vai lá no forrozão, e ela está lá no forró e o mentor com turbante do lado dela, dançando também. Não, gente, os espíritos superiores têm o que fazer. Se você não quer estar com eles, para que ele vai perder tempo de ficar com eles? Aí tem uma outra questão que diz, mas quando? É aqui mesmo. Mas não os abandona completamente, sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Só que chamar ele não é falar, vem cá, mentor. É com comportamento, atitude, pensamento. Aqui é aquela questão da fatalidade que eu falei para vocês. Questão 851, 853. E um ponto central nisso, sintonia. Se sois inclinados ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz estabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando dos vossos atos. Então, nos próprios processos obsessivos, nós estamos falando de um processo que é plugue e tomada. Há o outro que objetiva obsidiar, e há eu que permito isso, que me entrego a isso. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então aí está falando, o que nós vamos começar a entender o sentido de autoconhecimento. Como têm sido os teus desejos? Aquele que você tem que esconder de você mesmo. Que você pega esse, opa, pode não. Você até contém, mas ele existe, ele está lá. Você só está muitas vezes contendo. Qual tem sido os seus desejos? Como tem sido a média do seu pensamento ao longo do dia? Não é só naquele 1 minuto da prece, não. E depois da prece? Você está se mantendo num nível de pensamento que se conecta aos bons espíritos? Ou que se conecta aos espíritos complicados? Aí a gente está vendo que o tempo todo, quando a gente fala da perspectiva de segurança espiritual, nós estamos falando da nossa atitude. Nós temos, e aí foi também que o Flávio falou lá no início, nós temos um rastro magnético. Os espíritos são divinos, não. Pelo nosso rastro magnético, eles sabem quem nós somos. Eles sabem o nosso teor de pensamento. Aí nesse livro chamado Corpo Fechado, olha a fala do Espírito. Sabe, minha filha? Muitas vezes os filhos de terra desconhecem certas questões espirituais e não se atentam para o fato que suas atitudes definem o tipo de energia que atraem para si. Tudo é sintonia nesse mundo de Deus. É preciso ficar atenta porque todos vocês estão mergulhados num oceano de energias com o qual interagem o tempo inteiro. No mundo, estando encarnado ou não podemos deixar de pensar que nossas ações, pensamentos e emoções são poderosos instrumentos de elevação ou de queda. Mais à frente, falando de proteção
proteção, ele diz: antes de qualquer pessoa desejar e verbalizar seu desejo ou necessidade de proteção energética e espiritual, é mais sensato e inteligente que produza por si mesmo as energias que geram um estado íntimo de segurança, ou que inspirem segurança. Só assim nós, os guardiões, encontraremos elementos para trabalhar suas defesas energéticas, sobretudo no caso dos médicos. Então veja, os espíritos, eu estou dizendo aqui, não estão abandonados? Não. Eu estou dizendo aqui que os bons espíritos fazem até onde podem, mas que tem um caminho que tem que ser percorrido por nós, para que efetivamente proteção aconteça. Não é só eu levantar o pensamento agora e continuar a minha vida num turbilhão de emoções e pensamentos complicados. Então, o ciclo virtuoso é estudo e preparação constante. Nós estamos falando de prece, de leituras mais positivas, de conhecimento da realidade espiritual, sem romantismo. Olha, eu, para me trabalhar, eu gasto 1 hora de trânsito para ir e 1 hora para voltar. Todos os dias. Moro na região da Pampulha e trabalho nessa fase. Eu fiz o teste. Eu passei 3 dias a 1 hora indo, ouvindo uma rádio. Eu vou ter que falar. Ouvindo a rádio Tatiaia. Eu chegava no meu trabalho pesado. Aí eu troquei, passei 3 dias fazendo experiência mesmo, ouvindo a Alvorada. Não estou fazendo propaganda de rádio, não, mas eu tenho que falar. Musiquinhas legais, tranquilas, MPBzinho. Gente, chegando ótimo no trabalho. A questão é, com que você está se sintonizando no seu dia? Você está se enchendo de peso ou de alívio? Porque não adianta os espíritos quererem ajudar a gente se a gente não se ajuda. Essa questão é manter a mente da gente num padrão elevado. Trabalhar por algo nobre. Não precisa ser só a casa espírita e na igreja, não. Faça algo nobre diariamente. Faça algo por alguém. Ao invés de você pegar um currículo que chegou lá no seu trabalho, mal feito, e botar isso no grupo de WhatsApp para todo mundo rir, quem sabe não ajuda a pessoa a fazer um currículo melhor? Assuma o compromisso de algo nobre. Ajuda alguém a atravessar a rua. Tem um monte de gente analfabeta nos hospitais querendo mandar carta para a família e não sabe escrever. Nós não precisamos ser aqui dentro desse espírito. Pode ser aqui também. Mas a vida é pródiga de oportunidades para nós, dentro de casa. Atitude mental positiva, aí a gente está falando de fé, de reprogramação mental, às vezes a gente precisa de ajuda profissional. Otimismo, exercício de alegria e de perdão. Refazimento energético, com exercícios físicos, com contato com a natureza, excedendo os passos. Vigilância constante e prudência, foco. A grande questão e a pergunta que nós precisamos nos fazer: é coerente fazer? É coerente com o que você disse que já sabe? É coerente com o ensinamento espírita que você já tem? A escolha que você está pretendendo fazer? Essa é a pergunta. E autoconhecimento, para que você entenda quais são as minhas vulnerabilidades. Se o obsessor resolver me obsidiar, ele vai pegar aonde? Descubra-se, para que você trabalhe isso. E renovação real e prática. Porque renovação exterior, a gente já faz isso há 2000 anos. Desde a época de Jesus. Então, esse é o recado. Tá? Que a gente possa se conscientizar de pequenas atitudes que a gente possa começar a modificar e a trabalhar
no dia a dia, para que a gente esteja num estado melhor e consiga cumprir com o que a gente veio cumprir quando a gente reencarnou. Deus abençoe todos nós.